Era o outono de 2018 quando decidi me hospedar no Hotel Bela Vista, localizado no coração da histórica cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Famosa por suas ladeiras íngremes, arquitetura barroca e lendas de fantasmas que habitam suas antigas construções, Ouro Preto sempre despertou em mim um misto de fascinação e receio. O Hotel Bela Vista, uma construção do século XVIII, mantinha sua fachada original, mas por dentro havia sido completamente restaurado para oferecer o conforto moderno aos seus hóspedes. Escolhi esse hotel pela sua atmosfera única e pela promessa de uma estadia imersiva na história local. Cheguei em uma tarde nublada, as nuvens pesadas prometendo chuva. O lobby do hotel era acolhedor, com seu piso de madeira que rangia suavemente sob meus pés e mobiliário de época que adornava o ambiente. Após fazer o check-in, fui conduzido ao meu quarto, localizado no terceiro andar. O quarto era espaçoso, com uma ampla janela que oferecia uma vista deslumbrante da cidade. As paredes de pedra exposta e o mobiliário antigo conferiam um charme rústico ao espaço. Apesar do conforto, havia um ar de mistério, como se o quarto guardasse segredos de séculos passados. Naquela primeira noite, após explorar as ruas históricas e jantar em um dos tradicionais restaurantes da cidade, voltei ao hotel. A quietude do lugar era palpável, como se o próprio hotel respirasse lentamente, imerso em seus pensamentos antigos. Adormeci rapidamente, mas acordei no meio da noite com uma sensação estranha, como se não estivesse sozinho. A luz suave da lua entrava pela janela, lançando sombras alongadas pelo quarto. Foi então que percebi uma figura sentada na poltrona ao lado da cama. Uma mulher, vestindo o que parecia ser roupas do século XVIII, com os olhos fixos em mim. Congelei, incapaz de falar ou me mover, enquanto ela simplesmente me observava, um olhar profundo e indescritível em seus olhos. Então, tão repentinamente quanto apareceu, a figura desvaneceu, deixando apenas a poltrona vazia sob a luz da lua. Na manhã seguinte, contei minha experiência ao gerente do hotel, tentando manter a calma. Ele me ouviu atentamente, sem interrupções, e depois suspirou, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Você não é o primeiro hóspede a relatar tal encontro, ele disse. Acredita-se que o espírito de uma antiga moradora da casa, uma mulher que viveu e morreu aqui no século XVIII, ainda perambula por esses corredores. Intrigado e assustado, decidi investigar mais sobre a história do hotel e da mulher misteriosa. Descobri que ela fora uma figura proeminente na sociedade ouro-pretana, conhecida por sua beleza e trágica história de amor não correspondido que, segundo os rumores, levou à loucura e morte precoce. Os dias seguintes foram marcados por uma estranha paz, interrompida ocasionalmente por sussurros ininteligíveis nos corredores vazios do hotel e vislumbres de sombras que desapareciam quando olhava diretamente para elas. Eu sabia que não estava sozinho, que a história do lugar estava muito viva, entrelaçada com o presente de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado. Apesar do medo, havia uma beleza melancólica nessa conexão com o passado, uma sensação de estar tocando diretamente a história de Ouro Preto. A mulher do século XVIII, com seu olhar profundo e triste, tornou-se uma presença constante em minha estadia, uma lembrança de que cada pedra daquela cidade antiga e cada canto do hotel carregavam ecos de vidas passadas, histórias não contadas que se entrelaçavam com as nossas próprias. Decidi então dedicar parte do meu tempo a explorar mais profundamente a história do hotel e daquela mulher misteriosa. Nas bibliotecas locais e nos arquivos da cidade, descobri fragmentos de sua vida, uma tapeçaria complexa de alegria, amor, perda e desespero que parecia espelhar a própria história de Ouro Preto. Enquanto os dias passavam, percebi que meu medo inicial havia se transformado em uma espécie de respeito silencioso. Cada vez que voltava ao meu quarto, sentia como se entrasse em um espaço sagrado, onde o passado e o presente se encontravam.
A sensação de estar sendo observado nunca desapareceu completamente, mas agora trazia consigo uma curiosa sensação de companheirismo. Em uma das minhas últimas noites no hotel, aconteceu algo que nunca esquecerei. Acordado pela luz suave da lua que banhava o quarto, vi novamente a figura da mulher sentada na poltrona, seu olhar perdido na distância. Mas, dessa vez, ela falou. Sua voz era um sussurro, quase perdido entre o som do vento lá fora, mas suas palavras eram claras: não esqueça as histórias daqueles que vieram antes de você. Na manhã seguinte, com o coração pesado pela iminência da partida, despedi-me do Hotel Bela Vista e de Ouro Preto. A experiência havia sido mais do que uma simples estadia, foi uma jornada através do tempo, um encontro íntimo com a alma da cidade e seus antigos habitantes. De volta à minha rotina, as lembranças daquelas noites no hotel frequentemente me visitam. A história da mulher do século XVIII, suas palavras finais e o olhar profundo que carregava, tornaram-se uma fonte de inspiração constante em minha vida e trabalho. Mais do que isso, ensinaram-me a importância de ouvir e preservar as histórias daqueles que nos precederam, pois nelas encontramos não apenas a chave para entender nosso passado, mas também lições valiosas para o presente. O Hotel Bela Vista e a mulher misteriosa, com seu trágico destino, permanecem comigo, lembranças etéreas de uma viagem que transcendeu as barreiras do tempo. Em momentos de reflexão, às vezes me pergunto sobre a natureza desses encontros. Seriam eles manifestações do passado ainda preso ao tecido da cidade, ou simplesmente o produto da minha imaginação, alimentada pela rica história de Ouro Preto? Independentemente da resposta, essa experiência reforçou em mim a crença de que cada lugar tem sua própria alma, uma tapeçaria de vidas e histórias que merecem ser contadas e lembradas. E talvez, em algum lugar entre as sombras e a luz, entre o passado e o presente, possamos encontrar um vislumbre da verdadeira essência da vida, tão fugaz e bela quanto as aparições que habitam os antigos corredores do Hotel Bela Vista. A decisão de passar o final de semana no antigo Hotel Lancaster, encravado nas colinas distantes da região vinícola de Sonoma, na Califórnia, foi espontânea. O hotel, uma mansão vitoriana convertida que prometia uma estadia tranquila longe da agitação da cidade, parecia o refúgio perfeito para mim, um escritor em busca de inspiração e paz. Ao chegar, a imponência da arquitetura gótica do hotel imediatamente capturou minha atenção. A fachada de pedra, as torres pontiagudas e as janelas de vitrais criavam uma atmosfera que parecia transportar seus visitantes diretamente para o século XIX. O interior do hotel não decepcionou, móveis de época, tapetes persas e uma lareira de mármore no lobby compunham um cenário de uma época muito passada. O gerente, um homem idoso de modos gentis chamado Sr. Alberson, recebeu-me calorosamente. Enquanto preenchia o formulário de check-in, ele começou a contar a história do hotel, mencionando de passagem que a propriedade havia sido palco de vários acontecimentos inexplicáveis ao longo dos anos. Essas histórias, segundo ele, contribuíram para a fama do Lancaster como um dos hotéis mais interessantes da região. Acomodado no quarto 237, um espaçoso aposento no segundo andar com uma vista deslumbrante das colinas, senti uma mistura estranha de calma e expectativa. O quarto, adornado com papel de parede floral desbotado e uma cama de dossel, exalava charme e mistério. Naquela primeira noite, enquanto explorava os corredores silenciosos do hotel, o som distante de música de piano me atraiu para o salão principal. Para minha surpresa, encontrei o recinto vazio, com o som se dissipando assim que entrei. Intrigado, perguntei a uma camareira que passava sobre a música, mas ela, visivelmente desconfortável com a pergunta, apenas murmurou algo sobre a eco do passado e apressou-se em se afastar. De volta ao quarto, a noite transcorreu sem incidentes, embora a sensação de estar sendo observado persistisse, uma sombra inquieta à margem da minha consciência.
Convenci-me de que a atmosfera do hotel e as histórias do Sr. Alberson haviam afetado minha imaginação. Na manhã seguinte, enquanto tomava o café da manhã no refeitório, conheci um casal de idosos, os Martins, que visitavam o hotel regularmente há anos. Eles compartilharam várias histórias sobre suas experiências no Lancaster, incluindo avistamentos de vultos nas fotografias, sussurros noturnos e objetos que mudavam de lugar sem explicação. Suas narrativas, contadas com uma mistura de fascínio e reverência, adicionaram camadas à minha curiosidade. Encorajado por esses relatos, decidi passar o dia seguinte explorando o hotel e seus arredores, armado com minha câmera e bloco de anotações. O dia estava lindo, com o sol iluminando as vinhas ao redor da propriedade, um contraste bem-vindo com a atmosfera sombria do interior do hotel. Foi apenas ao entardecer, enquanto revisava as fotos tiradas, que notei algo peculiar em uma das imagens do salão principal. No canto da sala, quase escondida nas sombras, havia a silhueta de uma mulher. Vestida em trajes vitorianos, ela parecia olhar diretamente para a câmera, uma expressão enigmática no rosto. A nitidez dos detalhes era impressionante, considerando que eu estava certo de que o salão estava vazio quando tirei a foto. Aquela noite, enquanto jantava sozinho no refeitório, o som do piano voltou, desta vez acompanhado por uma voz feminina cantando baixinho. Oh! Som parecia vir de um dos salões de baile do hotel, um espaço que, segundo me informaram, estava fechado para reformas. Curioso e um tanto inquieto com a possibilidade de uma performance ao vivo em uma área supostamente interditada, decidi investigar. Deixei meu jantar pela metade e segui o som melódico através dos corredores silenciosos do hotel. O Hotel Solar das Lágrimas, localizado na periferia de uma cidadezinha histórica do interior, tinha uma reputação de elegância e mistério. Construído no século XIX, era cercado por lendas de amores proibidos, duelos e aparições fantasmagóricas. Conforme me aproximava do salão de baile, a música e a voz se tornavam mais claras. Uma melodia suave, triste, e uma voz que cantava uma antiga canção de amor, em uma língua que eu não conseguia identificar. A porta do salão estava entreaberta, permitindo que uma luz fraca iluminasse o corredor. Empurrei a porta devagar e entrei. O salão estava vazio, iluminado apenas por alguns candelabros nas paredes, seus reflexos dançando nas superfícies de mármore. No centro, o grande piano de cauda, aberto, com as teclas se movendo sozinhas, tocando a melodia que me guiara até ali. Não havia ninguém cantando. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O som do piano e a voz, agora apenas um sussurro, pareciam ecoar pelas paredes, como se o próprio salão estivesse vivo, respirando aquela música triste. Permaneci imóvel, hipnotizado pela cena sobrenatural à minha frente, até que a música chegou ao fim com uma última nota prolongada. O silêncio que se seguiu foi profundo, como se o hotel inteiro tivesse prendido a respiração. Então, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. O corredor estava tão silencioso e vazio quanto antes. Meu coração batia acelerado, uma mistura de medo e fascínio me mantendo paralisado. Após alguns momentos, reuni coragem suficiente para me aproximar do piano. As teclas ainda vibravam levemente, como se alguém as tivesse tocado há poucos segundos. Toquei uma das teclas, meio esperando que ela se movesse sozinha novamente, mas nada aconteceu. O piano era apenas um piano, e o salão, apenas um salão. Voltei para o corredor, ainda tentando processar o que tinha vivenciado. Passei o resto da noite inquieto, revivendo cada detalhe daquela experiência, cada som e sombra. No dia seguinte, decidi perguntar aos funcionários do hotel sobre o piano e se havia alguma apresentação musical programada para a noite anterior. O gerente, um senhor de meia idade com olhos cansados,
Me ouviu atentamente antes de responder. Não, senhor. O salão de baile está fechado para reformas, como o senhor mencionou. E mesmo que estivesse aberto, não temos nenhum pianista contratado atualmente. Sua expressão era séria, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e curiosidade. Você não é o primeiro a ouvir a música, ele continuou, baixando a voz. Dizem que é o espírito da Condessa de Lágrimas, a primeira proprietária deste hotel. Ela costumava tocar piano para seu amado, que morreu em um duelo no terreno onde o hotel foi construído. A história do gerente adicionou uma camada de profundidade ao meu encontro sobrenatural. Nos dias seguintes, passei a explorar mais o hotel, fascinado por sua história e pelos segredos que parecia guardar. À noite, porém, evitava passar perto do salão de baile, temendo e, ao mesmo tempo, desejando ouvir novamente a música fantasma da Condessa. Minha estadia no Hotel Solar das Lágrimas chegou ao fim. A experiência daquela noite permaneceu comigo e me marcou profundamente. Eu me chamo João e trabalho como recepcionista em um hotel boutique situado em uma pequena cidade litorânea. A maioria dos dias é bastante tranquila, com turistas chegando e saindo, mas há uma história que ainda me arrepia quando me lembro. Era uma noite de outono, o vento soprava forte do mar, trazendo consigo uma sensação de mistério. O hotel, um edifício antigo com uma fachada imponente, tinha uma aura de grandeza e também de segredos ocultos. Eu estava no balcão da recepção, fazendo os últimos registros do dia, quando uma hóspede, a senhora Martinez, veio até mim com uma expressão de angústia no rosto. Ela disse que algo estranho estava acontecendo em seu quarto. Inicialmente, eu presumi que fosse algum problema técnico com o ar-condicionado ou algo do tipo, mas seus olhos assustados me fizeram reconsiderar. Acompanhei-a até o quarto 213, uma suíte luxuosa no segundo andar, e ao entrar, um arrepio percorreu minha espinha. O quarto estava gelado, mesmo com o aquecedor ligado, e uma sensação de opressão pairava no ar. A senhora Martinez começou a relatar que ouvia sussurros vindos do banheiro e que sentia uma presença estranha no ambiente. Confesso que também comecei a me sentir incomodado, mas mantive a compostura e prometi investigar. Enquanto ela se acalmava na sala de estar da suíte, entrei no banheiro. O ambiente estava escuro e úmido, o espelho embaçado refletia uma figura indistinta atrás de mim. Meu coração disparou, mas quando virei para trás, não havia nada lá. No entanto, um calafrio percorreu minha espinha, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ver. Decidi fazer uma busca mais minuciosa pelo quarto, verificando cada canto em busca de qualquer coisa que pudesse explicar os fenômenos estranhos. Mas, quanto mais eu procurava, mais perturbador tudo se tornava. O som de passos ecoava pelos corredores vazios, portas rangiam como se abrissem e fechavam por conta própria. Foi quando me deparei com um velho livro empoeirado escondido no fundo de uma gaveta. Era um diário pertencente a um antigo hóspede do hotel, datado de décadas atrás. As páginas estavam repletas de relatos sobre experiências sobrenaturais vivenciadas durante sua estadia no quarto 213. Parecia que a história se repetia, e eu estava no epicentro dela. Intrigado e um pouco assustado, continuei a ler, absorvendo cada palavra enquanto a noite avançava. Os relatos descreviam vozes sussurrantes, aparições fantasmagóricas e uma sensação de estar sendo observado constantemente. Não havia explicação racional para o que estava acontecendo, apenas um mistério envolvendo o passado sombrio do hotel. Decidi confrontar a senhora Martinez com minhas descobertas, e sua expressão pálida confirmou minhas suspeitas. Ela também tinha lido o diário e estava convencida de que algo sobrenatural estava acontecendo ali. Juntos, decidimos investigar mais a fundo, procurando por pistas que pudessem nos ajudar a desvendar o mistério. Durante a noite,
Enquanto todos os outros hóspedes dormiam tranquilamente, exploramos os corredores sombrios do hotel, seguindo as pistas deixadas pelo diário. Cada passo era carregado de tensão, e a sensação de estar sendo observado nunca nos deixava. Finalmente, encontramos uma passagem secreta escondida atrás de um painel no corredor do segundo andar. Era estreita e escura, com degraus de madeira que rangiam a cada passo. Descemos lentamente, nossos corações batendo forte no peito, até chegarmos a uma câmara subterrânea esquecida pelo tempo. O local exalava uma atmosfera pesada e carregada de energia negativa. Velas antigas iluminavam a sala, revelando símbolos estranhos gravados nas paredes de pedra. Era evidente que estávamos diante de algo muito além da nossa compreensão, algo que havia sido mantido oculto por séculos. Enquanto explorávamos a câmara, um ruído estranho ecoou pelas paredes, seguido por uma sensação de pânico avassaladora. A senhora Martinez começou a recitar uma antiga oração de proteção, enquanto eu tentava manter a calma e raciocinar sobre o que fazer a seguir. Foi então que percebemos uma figura sombria emergindo das sombras, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Era como se estivéssemos diante de uma entidade sobrenatural, uma força além da nossa compreensão. Com o coração na boca, recuamos lentamente, esperando não despertar a ira daquela presença sinistra. Conseguimos retornar ao corredor principal do hotel, onde nos deparamos com o gerente, que estava perplexo com nossa aparência pálida e trêmula. Contamos a ele tudo o que havíamos descoberto, desde os sussurros no quarto até a câmara secreta sob o hotel. Ele ouviu atentamente, sua expressão se tornando cada vez mais séria a cada palavra. Parecia que ele já conhecia a verdade por trás dos acontecimentos sobrenaturais que assombravam o hotel. No final, decidimos selar a passagem secreta e manter a história em segredo, pelo menos por enquanto. O hotel continuou operando como se nada tivesse acontecido, mas os eventos daquela noite permaneceram gravados em minha mente para sempre. Desde então, tenho uma nova perspectiva sobre o mundo ao meu redor. Seja lá o que estava escondido nas sombras daquele hotel, uma coisa é certa: há mistérios neste mundo que nunca poderemos compreender completamente.